Mas veja bem, vamos aplicar isso. Nós estamos aqui. Escuta, senhores, ouçam e depois vão lá no original. Ouçam. Ouçam o que o Romeu Bonelli está dizendo. Ouçam com carinho, com amor, com coração, com silêncio, sozinhos. Ouçam, ouçam com vontade. Vontade de dar glória a Deus. Vontade de que Jesus Cristo volte. Vontade de ser guiado pelo Espírito Santo. Vontade de ter Jesus Cristo como seu cabeça. Vontade de falar assim: eu sou filho de Deus. Que maravilha, não pode existir coisa melhor. E seja regido por uma vida espiritual, que é a função da Academia Dinamis de Engenharia Geotécnica. Só que ela aplica isso na dádiva que Deus me deu de ser um engenheiro civil geotécnico. É ele que me dirige para ser engenheiro civil, para ser geotécnico, para ser um empresário com mais de 35 anos. É ele em mim, não sou eu. Que ouvindo a palavra do Senhor, certo? Eu já citei muitos textos aqui da palavra do Senhor, mas eu falei muitas outras coisas que eu falei, certo? Eu estou falando. Elas não estão escritas na palavra do Senhor, Escuta lá. certo? Então, qual seria a capacidade dessas, me permito a expressão aqui, entre aspas, minhas palavras, ser de utilidade, de proveito, de ajuda e de edificação para a casa de Deus? Só uma maneira. Se o Espírito Santo exercer seu ministério no vaso, com palavras ensinadas pelo Espírito. Tá Para vendo? que eu não tropece na língua, para que eu não use exemplos inadequados, para que eu não coloque coisas desequilibradas. Certa vez o irmão escreveu isso assim. Às vezes nós estamos ouvindo. E enquanto o Espírito Santo está querendo colocar palavras na mente dele, minha, do que quer um que queira falar de Cristo, de Deus, o inimigo também ataca para a gente errar. Mas esse é o processo de depuração, esse é o processo de santificação que todo filho de Deus sabe que está passando. Quanto mais eu me encher do Espírito Santo, mais eu vou falar exatamente o que ele quer que eu fale. Ouvindo a palavra do Senhor e um maravilhoso bolo, para quem gosta de bolo, maravilhoso bolo com aquele glacê branco assim em cima. Eu não gosto muito, não. Mas um bolo de aniversário. Ele está sendo construído, delicioso. Camadas, doce de leite no meio de uma camada e outra, né? Um pouquinho de chocolate, e todos estão saboreando. Aí vem aquele glacê por cima, branquinho, assim. De repente cai um mosquito. Então, aquela coisa tão linda, tão apreciável. Não significa que você de todo perdeu, né? Mas você já olha para aquele bolo assim, né? Alguns vão pegar uma colher assim, tirar metade do bolo junto com a mosca e jogar fora, não é? Por isso, meus irmãos, nós precisamos de palavras ensinadas pelo Espírito. Quantas vezes ouvimos, queridos irmãos, sabemos que são vasos do Senhor, mas, infelizmente, uma mosca aqui, uma mosca lá, outra mosca lá, entra para o caminho de exibicionismo, começa a falar mais de eu, do que de Cristo, minha experiência. Essas moscas que ele se referiu, essa analogia que ele fez, é o inimigo na mente da pessoa. Porque dentro do Filho de Deus existe uma briga, uma guerra espiritual da carne, do eu, do ego, do hedonismo com a vida espiritual. É um processo, senhores. É um processo de limpeza. Até enquanto antes eu quero me limpar dessa sujeira do mundo, a qual uma criança que está nascendo hoje também a tem, porque ela nasce com o espírito mortificados em delitos e pecados, isso é espiritual, como uma criança vai nascer morta, né? É mortas em delitos e pecados. Espiritual.
aquela vez, aquele momento, aquela história, e vai para a geografia, para a literatura, para a história. Não é assim? Então, irmãos amados, como nós precisamos ser aperfeiçoados nesse nosso serviço, Senhor. E o caminho está aí. Daniel Aperfeiçoados. 10. Visão, glória, beleza, Senhor, que nos capture. Mais, 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 mais. Tá Então nós vendo o vamos. desejo? Esse desejo é uma oração. Deus, eu quero que o Senhor me capture. Eu quero que o Senhor me ademoeste. Eu quero que o Senhor puxe minha orelha, né? Me repreenda, porque eu quero mais e mais me aproximar da imagem e semelhança de Cristo. Eu quero que a minha mente se transforme a cada minuto, a cada hora, cada dia, mais e mais rumo à mente de Cristo. Eu quero que o meu caráter seja transformado ao caráter de Cristo. Minha conduta, cada passo que eu dê é Cristo falando para mim. Vai para a direita, vai para a esquerda. Cada vez mais. Porque o que interessa é edificar Cristo em mim. Que casa me edificareis? É isso que Ele quer. É isso que o nosso Pai Celestial quer. Esse é o exemplo que Cristo deu quando passou por aqui. O amor dele deu a vida dele carnal por nós. Agora eu não vou dar a minha para ele. Já dei aos 19 anos. E nem sabia. Por quê? Porque era um nenê espiritual aos 19 anos. Falar de coisas que vimos e ouvimos. Como foi com os apóstolos. O evangelho não é um evangelho de segunda mão. É um evangelho de primeira mão. Não que eu tenha sido o primeiro, nem você. Já estamos no ano 2023. Mas o verbo continua se fazendo carne. Graças ao Senhor. E esse, então, é o mistério da palavra. Já tocamos em 3 pontos de uma vez. Né? Visão da glória de Cristo, ministério da palavra, suficiência do ministério do Espírito Santo. Vamos seguir o contexto aqui para avançar um pouco. Não restou força em mim. Aí nós estamos, no verso 8. Tão necessário. Agora, o verso 8 termina com a reiteração disso. Ele vai dizer: meu rosto mudou de cor e se desfigurou. Palavra forte, irmão. Ela é bonita, você não acha? Lembra quando Moisés, nos tempos do Velho Testamento, Paulo também registra isso, 2 Coríntios 3. É dito que Moisés, quando ele armou a tenda dele, à margem do arraial, e era aquela tenda da comunhão, onde ele tinha aquela comunhão face a face com o Senhor, como o Senhor fala com um amigo. Foi assim? É dito que quando ele saía daquela tenda, o que acontecia mesmo? O seu rosto brilhava. Não é? E para que eles não atentassem na terminação daquele que desvanecia, então ele cobria o seu rosto. Que atitude linda, não é? Imagine Moisés saindo daquela tenda com o rosto brilhante. Todos iam olhar para ele como se fosse o arcanjo Miguel. Não é assim? Graças ao Senhor, porque realmente Moisés foi um homem manso, o homem mais manso sobre a terra. E que o Senhor forme isso no nosso caráter, irmão. Ele não nos chamou para ser popstar. Ele não nos chamou para nos colocar em plataformas de observação. Presta atenção. E os irmãos, de novo, me perdoem, os irmãos mais novos, de novo, mais jovens, não aspirem plataformas de ministério. Porque o nosso lugar não é em plataforma. Que o Senhor guarde os Vocês corações. entenderam isso? Nosso lugar não é em plataformas. Ele está dizendo o seguinte: ele está falando para uma assembleia, e essa assembleia muitos são pastores. Então ele está dizendo que o objetivo não é ser pastor para ir uma vez, ou duas, ou três por semana em cima lá de um pedestal lá, um altar, falar de Deus. Não, é toda hora. É todo minuto. É em toda atitude. É em toda ação. É em toda palavra.
tudo nós temos que resplandecer Cristo 24 horas. Esse é o objetivo de Deus, nos transformar em mais semelhança do Filho dele. Não é ter alguma coisa brilhante e pontual para sermos famosos. Não é esse o objetivo. De aspirações inadequadas.